Neste vídeo vamos falar aqui de uma forma mais aprofundada sobre uma tag helper que é a âncora. E a âncora tem um conjunto de atributos via tag helper que são bastante poderosos. E nós já vimos aqui no vídeo anterior sobre a introdução mais aprofundada sobre o que são tag helpers, alguns exemplos, mas vamos aqui aprofundar isto um bocadinho mais. Neste momento eu tenho aqui um controlador que tem este aspecto visual que toda a gente já conhece, tem apenas um método e tenho aqui na minha view o addTagHelper. Eu vou utilizar tag helpers dentro desta minha view. Vamos concentrar então a nossa atenção aqui e para isso eu vou colocar aqui cada uma das minhas hiperligações por parágrafo. Então eu vou colocar aqui neste caso eu poderia colocar href, não vou usar ASP, e agora se eu colocar aqui o action, como tivemos a ocasião de verificar, o que eu posso fazer agora aqui neste link, que eu vou chamar link 1, é a definição aqui do método que eu quero executar dentro do meu controlador. Se eu colocar aqui index, o que é que vai acontecer? Bom, vamos aqui refrescar aqui o nosso projeto, neste caso executando-o, e vamos procurar aqui o que é que este link tem. Como vocês podem observar aqui em baixo, nós verificamos que o link é exatamente o mesmo endereço que aqui está em cima. Ora, o que é que acontece nesta circunstância? Se formos ver o código-fonte, reparem que a hiperligação é pura e simplesmente para a raiz do projeto, ok? Isto é, vamos entrar no nosso projeto, ponto final, parágrafo. Não há aqui nenhuma ligação para um outro método do meu controlador. Bom, vamos então regressar aqui ao nosso código e verificar o seguinte. Se nós tivermos dentro do nosso controlador um outro método chamado public string método 1, ok? Vamos lhe chamar assim. Tradicionalmente vamos colocar aqui com uma letra maiúscula. Se eu colocar aqui método 1, e se agora colocar aqui um return e estou no método 1, o que vai acontecer então é o seguinte: se eu na minha hiperligação escrever aqui método 1, e pode ser com letra minúscula, não há qualquer problema, se eu agora executar o meu código, esta hiperligação vai apontar para este método que aqui está. Ora, porquê que ele vai apontar para este método e, por exemplo, não vai apontar para o método de um outro controlador? Vamos imaginar que temos aqui um outro controlador, ou neste caso não vamos imaginar, vamos mesmo criá-lo, e eu vou-lhe chamar aqui, por exemplo, o help controller. Vamos imaginar que era o nosso sistema, o nosso controlador relacionado com a documentação da nossa aplicação. Ora, ele também tem aqui um index, vamos criar aqui um public string método help, ok, vamos colocar assim desta forma, e vamos colocar aqui um return, estou no método, vamos colocar assim, do help, ok? Bom, vamos então verificar aqui o que é que se passa. Eu coloquei aqui na minha view ASP action método 1. Como é que ele vai interpretar que o método 1 não é este método que aqui está? Vamos aqui colocá-lo exatamente assim, ok? Não há qualquer problema. Como é que ele vai interpretar que não é este, mas sim é este que aqui está? Bom, por uma razão muito simples, é que nós estamos a utilizar uma view que está intimamente relacionada com o controlador home. Então, quando eu executar o código, o que ele vai produzir em termos de output, neste caso na hiperligação, é este link, que nós podemos muito facilmente ver aqui em baixo, mas que eu vou mostrar aqui no código-fonte, que é o home / método 1. Reparem que eu não tive que colocar esse código aqui, porque automaticamente o ASP.NET Core vai inferir que é este método que eu quero usar. Isto é o método do controlador que está associado a esta view. Mas nem sempre é assim. Nós podemos, por exemplo, querer definir explicitamente qual é o controlador que queremos aceder. E depois, obviamente, utilizar o action para definir qual é o método desse próprio controlador. Então, poderemos acrescentar aqui o ASP-controller e podemos definir aqui dentro qual é o nome do nosso controlador. Neste caso, se eu colocar o home, eu vou estar a fazer uma redundância. Porquê? O home controller, vamos esquecer aqui a expressão controller, ok? Da mesma forma que no help vamos esquecer o controller, vamos nos concentrar apenas no help. Neste caso eu estou a reforçar a ideia de que eu quero ir para o controlador home e executar especificamente o método 1.
e por conseguinte estamos a fazer uma espécie de redundância. Porquê? Porque neste caso, uma vez que a nossa view está dentro da pasta Home, não seria necessário colocarmos aqui isto. E como nós temos a ocasião de verificar aqui, se formos ver o código-fonte, cá está o Home método 1. Se nós clicarmos aqui, nós vamos entrar dentro do método 1. Neste caso, nós poderíamos aqui colocar método 1 do Home Controller. E no caso do Help, método 1 do Help Controller. E é importante que vocês façam estes testes à medida que vão explorando estas frameworks. Porquê? Porque é a forma mais fácil de perceberem como é que internamente elas funcionam. Bom, vamos aqui guardar tudo. E agora reparem o seguinte, se eu aqui colocar Help, então neste caso nós já vamos estar a pedir que seja executado não o método 1 do Home Controller, apesar do facto de nós estarmos a falar de uma view que está dentro do Home, mas sim o método 1 do controlador Help. Vamos aqui testar para ver se é esse o output desejado. Vamos aguardar alguns instantes, puxar para aqui novamente a nossa view, e agora reparem, eu vou aqui ao link, e se observarem aqui em baixo, em letras pequeninas, obviamente, está ali o Help método 1. Se eu clicar, reparem, estou no método 1 do Help Controller. E se nós formos aqui ao código-fonte, é exatamente isso que nós temos aqui colocado. Ok? Portanto, desta forma dá para perceber qual é a importância destes dois elementos que aqui estão. Quando nós utilizamos apenas este, ele vai inferir que está a referir então a um método existente no controlador ao qual esta view está intimamente relacionada, ou então se nós definirmos aqui especificamente qual é o controlador, vamos ter então esta possibilidade de umas views de um controlador saltar para uma função de um outro controlador. No entanto, a utilização de tag helpers, neste caso agregados à âncora, tem bastante mais que se lhe diga. Vamos aqui falar sobre alguns aspectos. Nós referimos aqui no início do nosso projeto, aqui services.add.mvc, mas nesta expressão temos aqui use MVC with default route. Ora, o que é que isto significa? Já vimos também alguns vídeos atrás aqui nesta playlist, que se nós colocarmos aqui o mouse por cima, nós vamos ter a possibilidade de ver aqui no IntelliSense a informação sobre o que é isto, afinal, do default route. O default route é constituído por este tipo de caminho. Ou melhor, um template, que é o nome mais concreto. Tem o nome do controlador, neste caso é Home, barra a ação, que é o nome do nosso método dentro do controlador, e depois tem barra um ID, que é facultativo, isto é, não é obrigatório fornecer esse ID. Foi por isso que nós aqui fizemos o seguinte, colocamos aqui ASP Controller, vamos voltar a ter aqui o Home, que é o nosso controlador que aqui está, definimos aqui o método 1 e não definimos rigorosamente mais nada, até porque o método 1 não pede qualquer tipo de argumento. Mas vamos imaginar que nós temos aqui o método 2 e este método 2 pede um int id como argumento. Então eu estou aqui no método 2 do Home Controller e o valor de id é igual a ID. Bom, como é que eu vou fazer para passar este ID para dentro do método 2? Poderão pensar, bom, será muito fácil, eventualmente existirá aqui um outro elemento que permite definir esse ID e que se chamaria ASP, etc. Qualquer coisa daqui. De facto existe, mas ele não está explicitamente apresentado no IntelliSense. Estamos a falar aqui do ASP Route, mas este ASP Route tem uma característica muito interessante, é que eu posso definir ASP Route e colocar a seguir mais um hífen, e reparem que ele me está a dizer, ok, utilizar este outro atributo, ASP All Route Data, mas eu não quero, vou definir aqui simplesmente assim ID, e vou colocar aqui é igual a 100. Ora, reparem como o sistema não me está a dar qualquer espécie de erro, mas na prática o que eu estou a dizer é que eu quero executar no Home o método 2 e passar para o seu interior o ID 100. Bom, reparem que eu vou copiar tudo isto que aqui está, vou copiar para apagar. Eu copiei e fiz Ctrl+C para apagar, para refrescar tudo isto. Vamos executar aqui novamente o nosso código e ver o que é que vai acontecer com este link 1.
ok? Está aqui o link 1, ele diz executar o home método 2, mas quando eu vou clicar aqui, ele diz-me, ok, estou no método 2 do home controller e o valor da ID é igual a 0. Ora, porquê que isto aconteceu? Porque uma vez que eu no meu controller, vamos aqui apagar o help e o startup também, no meu controller eu tenho aqui este ID, cujo valor é atribuído automaticamente como sendo igual a 0, como eu não estou a fornecer este ID, ele vai presumir que o valor é 0 e vai apresentar o valor 0 porque ele é iniciado aqui. Então, se eu colocar aqui, vou fazer Ctrl Z, é mais fácil, se eu colocar aqui o valor 100, então aí nós vamos alterar a figura das coisas. Isto é, vamos aqui procurar, vamos clicar aqui no link e reparem como o ID já é definido como 100. Há aqui um aspecto fundamental que nós devemos ter em atenção se olharmos aqui para a barra de endereço. É que nós temos Home, que é o nosso, neste caso, o nosso controller. Depois temos método 2, que é o método dentro do nosso controller. E depois temos uma barra com o valor do ID. Ora, se bem se recordam, eu mostrei que o ID faz parte daquela estrutura que nós definimos aqui no Startup e que é o Use Default Route. Isto é este ID que aqui está. Vamos fazer aqui uma experiência. Vamos aqui regressar ao nosso controlador, criar aqui um outro método. Mas em vez de um int ID, eu vou colocar aqui um string nome. Então eu vou estar aqui no método 3 e vou colocar que estou aqui no método 3 do Home Controller e o meu nome é, vamos colocar aqui um espaço, vamos colocar aqui nome, ok? Portanto, esta informação que aqui está. Vamos mexer aqui novamente na nossa hiperligação, eu vou simplesmente até copiar e colar aqui, vou colocar aqui 2 e vamos mudar aqui para nome. Vamos colocar aqui João Ribeiro e vamos verificar qual é o comportamento do sistema. Repare, eu vou executar. Vamos verificar então o segundo link. Ok, ele não vai funcionar ainda, peço desculpa. Porquê? Porque eu não coloquei aqui método 3. Vou aqui colocar o método 3. Ok, que é para estar em consonância com este método que aqui está. Vamos agora sim executar. Eu vou aqui clicar no index para vermos o que é que acontece aqui. Vamos aqui puxar e vamos ver aqui o seguinte. Reparem, eu aqui tenho o link 1, eu vou mais fácil ver aqui o código-fonte. Nós temos aqui o link 1 que tem as barras todas bem definidas e vai para, o valor 100 vai ser puxado para o interior do método 2. Mas no caso do método 3 aconteceu aqui uma coisa estranha. Então eu defini aqui no meu código, eu defini aqui controlador home, o método igual a 3 e ASP route nome, que é de facto equivalente àquilo que aqui está, mas o sistema interpretou-me de uma forma diferente. Porquê? Como não existe no meu template de routing o nome, mas sim o ID, então o ID foi tratado aqui de uma forma correta, enquanto que o nome não foi. Então reparem que eu clico aqui no link 2 e de facto os dados são passados de forma correta. Portanto, vocês poderão dizer, bem, está solucionado o problema. Mas se nós repararmos aqui, temos uma organização bastante diferente do que propriamente esta que aqui está. Okay? Enquanto aqui nós temos o nome agregado por uma espécie de get, ou de método get tradicional, que é com uma query string tradicional e não com uma pretty URL, que é o que acontece neste caso aqui, okay? Em que nós temos aqui barra 100, nós aqui vamos ter esta mescla de informação. Como é que nós conseguimos resolver isso? Bom, poderemos utilizar uma técnica que é do Attribute Routing. Ora, o que é que isso significa dizer? Nós não temos, de facto, no nosso template base a utilização do nome. É apenas o ID. Mas nós podemos abrir exceções. Então vamos aqui ao nosso Home Controller e vamos definir aqui que a nossa route vai ser uma route especial. Porquê? Vamos abrir aqui, assim. Ela vai ter aqui o método 3. Ok? E barra, vamos abrir aqui
as chavetas e vamos dizer que queremos aqui nome do tipo string. Ok? Vamos aqui fechar desta forma. Vamos verificar agora, ok, isto aqui é deste lado. Vamos verificar agora o que é que nós colocamos aqui. Vamos verificar primeiro se o sistema funciona. Vamos aqui executar. E vamos observar aqui como é que ficam lá os links no topo. Ok, temos aqui um erro. Ele disse aqui, constraint nome string na route string não pode ser resolvida porque etc, etc, não existe. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Vamos aqui retirar eventualmente aqui o string. Vamos deixar ficar apenas o nome e vamos testar novamente a nossa aplicação aqui. Ok, vamos aqui executar. Vamos verificar se continuamos a ter um erro. Não temos um erro. Agora reparem o que é que aconteceu então aqui no link. Se formos aqui ao código fonte, nós vamos ter o método 3, mas vamos ter já aqui a barra. Reparem que, apesar de existir ali uma mescla enorme, se eu abrir aqui esta hiperligação, nós vamos ter este tipo de escrita, isto é, a barra aqui. Se eu agora fechar aqui e clicar no link 2, reparem como o João já passou para aquele lado. Porquê que aparece aqui a percentagem 20? Porque nós temos um espaço no nosso valor e é por isso que ele foi apresentado daquela forma. Então, existe aqui então mais esta novidade que é a possibilidade de nós podermos fazer um override do nosso template normal de routing, definindo para isso qual é a route específica para este tipo de método. E por isso nós vamos estar a abrir a possibilidade depois de podermos utilizar este tipo de identificação. Este tipo de aspectos é absolutamente fundamental para nós percebermos a plasticidade desta framework. Porquê? Porque em determinadas circunstâncias nós não vamos ter a possibilidade de pré-definir um mecanismo de routes que seja genérico para toda a aplicação. Então nós vamos ter que definir, às vezes, de forma bastante específica, um caminho muito mais aprofundado para um determinado método. Para quê? Para que ele possa abrir a possibilidade de nós podermos utilizar este tipo de escrita. Isto nós vamos aqui aprofundando à medida que vamos fazendo este estudo em simultâneo, eu convosco, vocês comigo, sobre o ASP.NET Core.